Minha irmã segurou minha insulina sobre a pia e disse: "Se eu não posso ter diabetes, você também não pode." Quando implorei para ela parar, ela riu e disse: "Você já está suando." "O que é isso? 400? Quanto tempo até seus órgãos começarem a falhar?" Não disse uma palavra. Isso foi há 9 dias. Esta manhã, ela estava chorando no tribunal enquanto liam as acusações em voz alta. "Qual é a pior coisa que sua irmã já fez com você?" Minha irmã fingiu ter diabetes porque estava com ciúmes da atenção que a minha condição recebia dos nossos pais. Jade era 5 anos mais velha que eu e tratava meu diabetes tipo 1 como uma ofensa pessoal. Ela escondia meu medidor de glicose antes das refeições, roubava minhas caixas de suco destinadas para hipoglicemia e dizia aos nossos pais que eu usava minha condição para chamar a atenção. Quando eu tinha 10 anos, ela jogou fora minha insulina antes de uma viagem em família e acabei na UTI. Ela disse a todos na escola que eu fingia os sintomas para receber tratamento especial. Meus pais me diziam para ter paciência com ela, que era apenas ciúmes da atenção médica. Eles não tinham ideia do quão perigoso esse ciúme se tornaria. Quando Jade completou 18 anos, anunciou durante o jantar que estava sentindo tontura e tremores entre as refeições. Ela pegou um dos meus medidores de glicose e revisou o histórico, alegando que alguns dos níveis de glicose instáveis eram dela, de quando pegou o emprestado. Nossa mãe imediatamente marcou uma consulta com um endocrinologista, enquanto Jade começou a contar a todos os amigos que provavelmente seria diagnosticada com diabetes. O exame de sangue mostrou níveis perfeitos, mas Jade insistiu que eles haviam perdido sua hipoglicemia reativa. Em uma semana, ela exigia o mesmo cronograma de refeições e acomodações que eu tinha, sincronizando seus sintomas falsos com meu cronograma real de insulina. Toda semana trazia novos baixos dramáticos para Jade, ignorando o fato de que, para ter hipoglicemia perigosa, é necessário injetar insulina, o que Jade não fazia. Não havia lógica nisso. Ela desmaiava em lojas, tremia incontrolavelmente e exigia suco enquanto as pessoas entravam em pânico. Ela estudou meus sintomas reais e os aperfeiçoou. O jeito específico como minhas mãos tremiam, a confusão que vinha com a hipoglicemia, até o modo particular como minha fala ficava arrastada quando minha glicose caía rápido demais. Ela cronometrava seus episódios falsos para máxima atenção, uma vez encenando uma crise grave durante minha festa de aniversário, convulsionando no chão até que alguém lhe desse bolo. Os paramédicos que chegaram encontraram glicemia normal, mas ela alegou que o medidor deles estava quebrado. Nossos pais gastaram milhares em especialistas que não encontraram nada de errado. Jade entrou em grupos de apoio a diabéticos, onde espalhou desinformação para pessoas realmente doentes, e então decidiu que a razão para seus baixos sem injetar insulina era a exposição por proximidade à minha insulina. Então, ela exigiu geladeiras separadas. Acordava nossos pais às 3 da manhã alegando hipoglicemia perigosa, forçando-os a preparar comida para ela, enquanto eu lidava sozinha com meus problemas reais de glicemia noturna, porque não sou um bebê. A verdade finalmente veio à tona no dia de ação de graças. Jade estava encenando seu usual baixo dramático quando nossa prima, que estava visitando de outro estado, mencionou tê-la visto comer um grande estoque de doces em seu quarto 1 hora antes. Jade parou de tremer no meio do movimento. Nossa tia, que era enfermeira, pegou o medidor de glicose de Jade e testou-a ali mesmo. Sua glicemia era 95, perfeitamente normal. O tremor parou imediatamente enquanto todos a encaravam. Ela tentou alegar que os doces eram para tratar um baixo anterior, mas nossa tia testou novamente 10 minutos depois, ainda 95. A glicemia de um diabético não permanece tão estável após comer doces. Nossos pais revistaram o quarto dela naquela noite e encontraram seu diário, onde ela admitia tudo. Ela estava fingindo há mais de 1 ano, pesquisando cada aspecto do diabetes para tornar sua performance convincente. Eles lhe deram 30 dias para encontrar outro lugar para morar. Ela gritou que eles estavam escolhendo a filha defeituosa em vez da saudável, mas pela primeira vez, eles não cederam à manipulação dela. Mas Jade não havia terminado. Na manhã seguinte, acordei com meu bomba de insulina apitando vazia, o que era impossível, já que a troquei na noite anterior. Todas as minhas canetas de insulina reserva sumiram da geladeira. Meu glucagon de emergência também havia desaparecido. Até meu suprimento escondido no quarto sumiu. Jade estava na cozinha, segurando todo o meu suprimento de medicamentos vitais sobre a pia. "Se eu não posso ter diabetes," ela disse calmamente, "você também não pode." Ela já havia jogado metade no ralo. Milhares de dólares em insulina destruídos em segundos. O resto, ela segurava sobre o triturador de lixo. Eu tinha talvez 6 horas antes que minha glicemia subisse perigosamente. A farmácia estava fechada pelo feriado prolongado e só reabriria em 3 dias. O hospital mais próximo ficava a 2 horas de distância. Meus pais tinham ido fazer compras de Black Friday e não atendiam seus telefones. Sem insulina, eu entraria em cetoacidose diabética em horas, meu sangue ficando ácido enquanto meu corpo começava a se consumir. "Eis o que vai acontecer," disse Jade, seu dedo pairando sobre o interruptor do triturador. "Você vai dizer à mamãe e ao papai que me ensinou a fingir esse tempo todo, que me ajudou porque queria alguém para dividir a atenção. Você vai admitir que me ajudou a encenar todos esses episódios? Ou eu destruo o resto dessa insulina e você vai sentir como é uma emergência diabética de verdade." Minha glicemia já estava subindo. Eu podia sentir os primeiros sintomas começando: sede, vontade de urinar, uma leve náusea que logo se tornaria vômitos violentos. Sem insulina, eu poderia entrar em coma antes que meus pais voltassem. Eu morreria nesta cozinha enquanto Jade assistia. Ela sorriu ao me ver fazendo as contas na cabeça, calculando quanto tempo eu tinha. "Escolha rápido," disse ela, inclinando os frascos em direção ao ralo. "Sua glicemia já está subindo. Até onde pode chegar antes que seus órgãos comecem a falhar?" Olhei para os frascos em sua mão, minha mente correndo por opções. O triturador zumbia abaixo deles, pronto para destruir minha sobrevivência. Minha garganta já estava ficando seca, aquele sinal revelador de que minha glicemia estava subindo acima de
de 200. Jade, por favor, comecei, mas ela balançou a cabeça. Resposta errada. Ela jogou um frasco no triturador e ligou o interruptor. O som de trituração me fez avançar, mas ela levantou a insulina restante como uma arma. Esse foi um. Agora você tem talvez 4 horas em vez de 6. Quer tentar de novo? Minhas mãos começaram a tremer, não por hipoglicemia dessa vez, mas pela adrenalina e pela glicemia alta. Recuei lentamente, tentando pensar. O telefone fixo estava na sala. Meu celular estava carregando no andar de cima. Mesmo que eu conseguisse alcançar qualquer um deles, quem eu chamaria? Meus pais não estavam atendendo. A farmácia estava fechada. Uma ambulância levaria pelo menos 30 minutos para chegar, e Jade destruiria tudo antes que chegassem. Posso ver você calculando, disse Jade, movendo-se para bloquear a porta da cozinha. Não há saída para isso. Apenas diga o que quero que você diga, e eu te devolvo sua insulina. Troca simples. Olhei para a janela da cozinha. Era pequena, mas talvez eu pudesse passar por ela. Jade deve ter visto meu olhar, porque pegou uma faca da bancada. Nem pense nisso. Não vou te esfaquear nem nada dramático, mas usarei isso para furar cada frasco se você tentar sair desta sala. A náusea estava ficando mais forte. Meu corpo já estava começando a quebrar gordura para obter energia, produzindo cetonas que eventualmente envenenariam meu sangue. Eu podia sentir o gosto metálico. Sabe qual é a parte engraçada? Continuou Jade, colocando a faca ao alcance fácil. Eu realmente aprendi muito sobre diabetes te observando. Sei exatamente o que está acontecendo com seu corpo agora. Suas células estão famintas porque não podem usar a glicose no seu sangue sem insulina. Seu fígado está despejando mais açúcar, tentando te dar energia, mas só está piorando as coisas. Ela estava certa. Minha glicemia provavelmente estava se aproximando de 300 agora. A sede estava se tornando insuportável. Eu precisava de água, mas não podia me mover sem arriscar o resto da minha insulina. Daqui a cerca de 1 hora você vai começar a vomitar, ela disse, em tom de conversa. Depois vem a confusão, a fraqueza. Sua respiração vai ficar rápida e superficial enquanto seu corpo tenta compensar o ácido se acumulando. Já vi você em cetoacidose antes, lembra? Quando joguei fora sua insulina antes da viagem. A memória me deixou com raiva o suficiente para focar através da névoa crescente no meu cérebro. Quase me matou, mas não matou. Mamãe e papai te levaram correndo para o hospital, seguraram sua mão, ficaram ao seu lado por dias. Onde eu estava? Mandada para ficar com a tia Carol como se eu fosse o problema. Ela apertou os frascos com mais força. Desta vez eles vão ter que escolher: a filha doente preciosa ou a saudável que só queria ser vista. Apertei as palmas das mãos contra a bancada, tentando me equilibrar. O ambiente estava começando a parecer quente demais. Minha pele estava ficando com aquela sensação seca e ruborizada, que vinha com a glicemia alta. O que acontece quando eu estiver em coma? Perguntei. Quando me encontrarem inconsciente no chão, acha que eles vão acreditar que eu te ensinei a fingir depois que você literalmente me matou? Você está sendo dramática. Você não vai morrer. Vai ficar doente o suficiente para que, quando eu te encontrar e te salvar com essa insulina, você ficará grata o suficiente para dizer o que eu quiser. Ela sorriu. Pensei nisso tudo. Serei a heroína que encontrou a pobre irmã diabética em crise e salvou o dia. Finalmente serei eu cuidando de você, em vez do contrário. Minha visão estava começando a embaçar ligeiramente. Não o suficiente para ser perigoso ainda, mas o suficiente para saber que o tempo estava se esgotando. Eu precisava daqueles frascos, mas Jade havia se posicionado perfeitamente. O triturador estava bem atrás dela, a faca ao alcance, e ela observava cada movimento meu. Quer um pouco de água? Ela perguntou zombando. Sua boca deve estar tão seca agora. Isso é o quê? 350? Náusea? Até onde seu medidor consegue ler? Não respondi. Estava tentando lembrar se havia insulina em algum outro lugar da casa. Às vezes, eu deixava canetas velhas em bolsos de jaqueta, mas Jade foi minuciosa. Ela deve ter procurado em todos os lugares enquanto eu dormia. Sabe o que eu mais odiava? Continuou Jade. O jeito que todos sempre perguntavam por você primeiro. Como está sua irmã? Há algo profundamente perturbador em ver Jade estudar minha condição médica como se estivesse se preparando para um papel no teatro. O jeito que ela memorizou aqueles tremores e padrões de fala específicos. Esse nível de dedicação à enganação me faz pensar o que mais está acontecendo na cabeça dela além de simples ciúme. Sua glicemia está bem? Ela precisa de algo? Como se eu não existisse a menos que fosse em relação à sua doença. O ambiente inclinou ligeiramente. Apeguei minha bancada com mais força. E as refeições especiais, a contagem de carboidratos, as verificações constantes, tudo girava em torno de manter você viva enquanto eu só tinha que ser grata por ser saudável. Ela riu amargamente. Sabe como isso faz você se sentir invisível? Ver seus pais em pânico por cada número no seu medidor, enquanto minhas notas perfeitas não significavam nada? Queria discutir, dizer que ela estava errada, mas minha energia estava diminuindo. As cetonas estavam se acumulando mais rápido agora. Minha respiração estava ficando mais pesada. Foi por isso que tive que fazer isso, ela disse. Tive que mostrar a eles como é se preocupar comigo pelo menos uma vez, me levar correndo para consultas, verificar como estou à noite, colocar minhas necessidades em primeiro lugar, mas tudo era falso. Então e daí? Consegui dizer. A atenção era real. A preocupação era real. Pela primeira vez, eu importava tanto quanto você. Ela levantou os frascos novamente. E agora vou importar mais, porque quando você disser a eles que me ajudou, eles vão perceber que você não é a criança doente perfeita que pensavam que era. Você é tão capaz de manipulação quanto qualquer um. Minhas pernas estavam ficando trêmulas. Eu precisava me sentar, mas não podia mostrar fraqueza. Ainda não. A questão é, continuou Jade, eu realmente me tornei boa em fingir hipoglicemia. O tremor, a confusão, o jeito que seus olhos ficam desfocados. Pratiquei no espelho por horas. Mas sabe o que eu nunca consegui fingir? Isso. Ela apontou para mim. O jeito que sua pele fica com essa ruborização seca estranha. O cheiro frutado no seu hálito. O jeito que você continua engolindo porque sua boca está tão seca. Isso é diabetes de verdade. Isso é o que vai te matar se você não concordar com meus termos. Eu podia sentir meu coração
coração acelerado, tentando bombear o sangue espessado pelo meu sistema. A insulina na mão dela era minha única chance, mas eu não podia ceder ao que ela queria. Se eu dissesse aos nossos pais que a ajudei a fingir diabetes, eles nunca mais confiariam em mim. Cada sintoma real que eu tivesse seria questionado. Cada emergência seria duvidada. Quão alto você pode ir? Disse Jade. 500? 600? Já vi seu medidor travar em 600 antes. Lembra? Você estava tão doente que nem conseguia ficar de pé. A memória me fez cambalear. Esse tinha sido um dos piores dias da minha vida. E agora eu estava indo pra lá novamente. Mas desta vez, a insulina estava bem na minha frente, refém da minha própria irmã. Você está suando, ela observou. Isso é novo. Normalmente você fica toda seca e ruborizada. Deve ser a adrenalina misturada com a glicemia alta. Seu corpo não sabe se entra em pânico ou desliga. Ela estava certa. Eu estava preso entre a resposta de lutar ou fugir e a letargia crescente da cetoacidose. Meus músculos estavam fracos, mas tensos, prontos para agir se eu visse uma abertura. Vou facilitar para você, disse Jade. Apenas acene com a cabeça. Apenas acene que sim, e eu te dou um frasco. O suficiente para te manter até que você concorde propriamente com meus termos. Caso contrário, ela moveu a mão em direção ao triturador novamente. O som de trituração de antes ecoou na minha memória. Milhares de dólares em medicamentos vitais destruídos em segundos. Pensei em todos os diabéticos que racionam insulina porque não podem pagar, e aqui estava minha irmã destruindo-a por despeito. Você está pensando demais, ela disse. Isso não é um quebra-cabeça lógico. É simples. Sua vida ou sua reputação. O que importa mais? Tudo estava começando a parecer distante, como se eu estivesse assistindo a cena de fora do meu corpo. Isso era um mau sinal. A cetoacidose grave poderia causar confusão, delírio, até alucinações. Eu precisava agir antes de perder a capacidade de pensar claramente. Um aceno, Jade insistiu. É só isso. Apenas mova sua cabeça para baixo e para cima, e esse pesadelo termina. Mas eu sabia que não terminaria. Mesmo se eu concordasse, mesmo se dissesse aos nossos pais a mentira que ela queria, Jade me seguraria por isso para sempre. Toda vez que quisesse algo, ameaçaria contar a verdade. Ou pior, faria isso novamente. Eu passaria a vida à mercê dela, nunca sabendo quando ela poderia roubar minha insulina e me ver sofrer. Você está ficando sem tempo, ela disse. Posso ver nos seus olhos. Eles estão ficando com aquele olhar vítreo. Quanto tempo até você não entender mais o que estou dizendo? A cozinha parecia girar lentamente. Tentei focar no rosto dela, mas ele continuava entrando e saindo de clareza. Minha respiração estava definitivamente mais rápida agora. Meu corpo tentando desesperadamente expelir o ácido acumulado no meu sangue através dos pulmões. É isso que você faz mamãe e papai passarem toda vez que tem uma crise, disse Jade. Esse medo, essa impotência, exceto que eles não podem resolver apenas acenando. Eles têm que te ver sofrer e esperar que a insulina funcione a tempo. Queria explicar que nunca escolhi isso. Nunca quis assustá-los, mas minha língua parecia grossa e desajeitada. As palavras não saíam direito. Última chance, ela disse levantando os frascos. Acene agora ou eu jogo o resto fora. Calculei minhas opções enquanto lutava contra a névoa crescente no meu cérebro. O relógio da cozinha mostrava 08h47 da manhã. Meus pais não voltariam das compras de Black Friday até pelo menos o meio-dia, 3 horas. Minha glicemia estava subindo acima de 400 agora, a julgar pelos sintomas. O gosto metálico ficava mais forte a cada engolida. Jade notou meu olhar no relógio e sorriu mais amplamente. Ela moveu os frascos mais perto do triturador, deixando-os tilintar contra a borda de metal. O som fez meu estômago se contrair. Cada frasco representava dias de vida, e ela os segurava como brinquedos. Minhas pernas cederam ligeiramente. Me segurei na bancada, mas Jade viu a fraqueza. Ela se inclinou para a frente, estudando minha condição deteriorante com fascínio. Sua pesquisa a havia ensinado bem. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo dentro do meu corpo. A necessidade de água tornou-se avassaladora. Minha língua grudava no céu da boca. Tentei umedecer os lábios, mas não havia saliva sobrando. Jade notou isso também. Ela caminhou até o armário, pegou um copo e o encheu com água fria da torneira. Bebeu lentamente, mantendo contato visual o tempo todo. Tomei uma decisão. Avançar não era mais uma opção. Meus reflexos estavam lentos demais. Meus músculos já enfraquecendo pela desidratação, mas eu ainda podia pensar, pelo menos por enquanto. Acenei uma vez, apenas o suficiente para ela ver. Os olhos de Jade brilharam com triunfo. Ela colocou o copo de água na bancada e pegou um frasco, examinando-o como um prêmio. Então ela balançou a cabeça e riu. O frasco voltou com os outros. Ela explicou que um aceno não era suficiente. Ela queria me ouvir ensaiar a história primeiro. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Como eu supostamente a ensinei a fingir sintomas. Como planejamos juntos. Como a ajudei a pesquisar diabetes para tornar sua performance convincente. Ela queria que eu ensaiasse até soar natural. Minha visão estava nadando. As telhas da cozinha sob meus pés pareciam ondular. Apeguei-me à bancada com mais força. O esforço de ficar de pé se tornando monumental. Meu corpo estava se consumindo, quebrando músculos e gordura por energia que não podia usar. Jade pegou seu celular e começou a gravar. Ela queria evidências em vídeo da minha confissão. Prova de que eu estava coerente e falando voluntariamente. Ela posicionou o celular na bancada, ajustando o ângulo para nos capturar ambos. Abri a boca para falar, mas apenas um grasnido saiu. Minha garganta estava seca demais. Jade suspirou dramaticamente e deslizou o copo de água pela bancada. Peguei-o desesperadamente, engolindo todo o conteúdo. O alívio foi momentâneo. Em segundos, a sede voltou pior do que antes. Ela exigiu que eu começasse a falar. Comecei a gaguejar através da narrativa fictícia dela, mas minhas palavras se misturavam. A névoa cerebral estava engrossando. Frases simples tornavam-se quebra-cabeças complexos. Jade ficou frustrada com meu desempenho. Ela me fez começar de novo 2 vezes, cada vez ameaçando a insulina quando eu tropeçava. A náusea veio de repente. Dobrei-me, vomitando seco na pia. Nada saiu além de bile. Meu estômago
estava vazio desde o jantar da noite anterior. Jade recuou com nojo, mas continuou filmando. Ela narrou meus sintomas para a câmera, documentando minha deterioração como um experimento científico. Quando o vômito parou, desabei contra a bancada. Minhas pernas tremiam incontrolavelmente. Não o tremor ensaiado de hipoglicemia, mas a fraqueza de um corpo se desligando. Deslizei para o chão, encostado nos armários. As telhas frescas eram agradáveis contra minha pele febril. Jade se agachou ao meu nível, mantendo os frascos de insulina visíveis. Ela lembrou que não havíamos terminado. A confissão precisava ser completa e convincente, mas formar pensamentos coerentes estava se tornando impossível. As palavras flutuavam antes que eu pudesse agarrá-las. Ela ficou impaciente com minha fala deteriorante. Levantando-se, ela andou pela cozinha, murmurando sobre o tempo. Ela precisava que eu estivesse funcional o suficiente para confessar, mas doente o suficiente para estar grata. A janela estava se estreitando. Ela verificou o celular, calculando quando nossos pais poderiam voltar. Tentei me levantar, mas minhas pernas não cooperaram. O ambiente girava violentamente. Fechei os olhos, mas isso piorava a náusea. Minha respiração havia se tornado rápida e superficial. Meu corpo tentando expelir o ácido acumulado através dos pulmões. Cada respiração parecia insuficiente. Jade notou meu padrão de respiração e acenou com a cabeça, sabendo. Ela também havia estudado isso. Respirações pequenas de Kussmaul, ela anunciou orgulhosamente. Respiração profunda e laboriosa que significava que os níveis de ácido estavam se tornando críticos. Ela estimou que eu tinha talvez 1 hora antes que a consciência se tornasse questionável. A tentativa de confissão recomeçou. Ela me guiava pelas palavras, mas minhas respostas eram cada vez mais incoerentes. A frustração brilhou em seu rosto. Seu plano perfeito exigia minha cooperação, mas meu corpo estava falhando mais rápido do que ela previra. Ela decidiu por uma nova abordagem. Pegando um bloco de notas da gaveta, ela escreveu a confissão, ela mesma. Tudo o que eu precisava fazer era copiá-la com minha própria letra. Ela me entregou a caneta, mas minhas mãos tremiam demais para segurá-la corretamente. A caneta caiu no chão. Minha visão se estreitou. Pontos escuros dançavam nas bordas. A troca de Jade de irmã ciumenta para médica de meio período é uma mudança de carreira e tanto. Estudando sintomas como se estivesse se preparando para a faculdade de medicina, em vez de apenas chantagem comum. Pisquei forte, tentando afastá-los, mas eles se multiplicaram. O rosto de Jade se tornou uma forma indistinta. Sua voz soava distante, como se viesse de outra sala. Ela deu um tapa leve no meu rosto, tentando restaurar o foco. O contato parecia estranho, desconectado do meu corpo. Ela estava perdendo sua janela. Se eu desmaiasse antes de confessar, sua alavanca desapareceria. Ela teria que me dar a insulina ou arriscar minha morte, o que arruinaria tudo. A próxima onda de náusea foi violenta. Desta vez, meu estômago encontrou algo para expelir. A bile queimou minha garganta. Jade pulou para trás, xingando. Ela pegou toalhas de papel, jogando-as em mim com nojo. O cheiro piorava a náusea. Ela anunciou um novo plano. Se eu não pudesse falar ou escrever, ela aceitaria um vídeo meu acenando enquanto ela contava a história. Movimentos simples de sim para suas perguntas. Ela reposicionou o celular e começou a gravar novamente, mas até acenar estava se tornando difícil. Meus músculos do pescoço estavam fracos, incapazes de sustentar minha cabeça corretamente. Ela caía para um lado. Jade agarrou meu queixo, forçando-me a olhar para a câmera. Seu toque parecia quente contra minha pele pegajosa. As perguntas começaram. Eu a ajudei a fingir diabetes? Um aceno fraco. Eu ensinei os sintomas a ela? Outro aceno. Mas meus movimentos eram tão pequenos, tão incertos, que até Jade podia ver que não convenceriam ninguém. Ela precisava que eu estivesse mais coerente. Ela tomou uma decisão. Abrindo um frasco, ela preparou uma pequena quantidade de insulina em uma seringa. Não o suficiente para me salvar, apenas o suficiente para me estabilizar temporariamente. Ela me daria pequenas doses, mantendo-me funcional, mas dependente. Controle através da química. A agulha se aproximou do meu braço. Tentei me afastar, mas não tinha força. Então, um som nos fez congelar. Uma porta de carro bateu do lado de fora. Jade correu para a janela, espiando através das persianas. Nossa vizinha idosa, Sra. Beaufort, estava pegando o jornal da manhã. Jade observou até a Sra. Beaufort voltar para dentro. A interrupção a abalou. Ela não havia considerado que outros poderiam notar algo errado. O bairro geralmente era quieto, mas as pessoas estavam em casa pelo feriado prolongado. Ela voltou para me encontrar desabado ainda mais contra os armários. Minha respiração estava mais laboriosa. Cada inspiração, um esforço consciente. A insulina na mão dela representava salvação, mas ela hesitou. Uma vez que me desse qualquer quantidade, ela perderia algum controle. Em vez disso, ela tentou outra tática. Ela me lembrou de todas as vezes que recebi atenção pelo meu diabetes. Cada visita ao hospital, cada professor preocupado, cada acomodação especial. Ela listou como se fossem crimes, construindo seu caso para justificar por que merecia fingir a mesma condição. Suas palavras entravam e saíam da minha consciência. Peguei fragmentos sobre justiça, sobre ser vista, sobre anos de invisibilidade, mas entender exigia energia que eu não tinha. Meu corpo estava conservando recursos para sobrevivência básica. A campainha tocou. Ambas nos assustamos. Os olhos de Jade se arregalaram de pânico. Ela não esperava ninguém. Pela janela da cozinha eu podia ver um caminhão de entrega. O motorista estava na nossa porta da frente com um pacote, tocando novamente. Jade teve que atender ou arriscar levantar suspeitas. Ela rapidamente escondeu os frascos de insulina no bolso e apontou a faca para mim. Um aviso silencioso para ficar quieta. Então ela se recompôs e caminhou até a porta da frente. Ouvi uma conversa abafada. O motorista precisava de uma assinatura. A voz de Jade soava artificialmente alegre, agradecendo-o por trabalhar no feriado. A porta fechou. Seus passos voltaram, rápidos e agitados. Ela me encontrou tentando rastejar em direção ao telefone fixo na sala de estar. Eu havia percorrido talvez 1 metro. Meus braços tremiam com o esforço. Ela agarrou meu tornozelo, arrastando-me de volta para a cozinha. O movimento fez
minha visão ficar branca. A raiva substituiu sua calma anterior. A interrupção mostrou o quão precário era seu plano. Qualquer um poderia aparecer. Nossos pais poderiam voltar mais cedo. Um vizinho poderia notar algo errado. Ela precisava terminar isso rapidamente. Ela tirou todos os frascos restantes, alinhando-os na bancada. Um por um, ela nomeou o que cada um significava. Este era pela festa de aniversário que ela arruinou. Este pela viagem de família que virou sobre minhas necessidades médicas. Este por cada vez que mamãe me verificou à noite em vez dela. O triturador ganhou vida. Ela segurou o primeiro frasco sobre ele, observando meu rosto, mas eu mal conseguia focar nela mais. O ambiente adquiriu uma qualidade onírica. Nada parecia real exceto a queimação nas minhas veias e a necessidade desesperada por ar. Ela jogou o frasco. O som de trituração durou segundos. Milhares de dólares em medicamentos destruídos. Ela pegou o próximo, depois o seguinte. Cada destruição acompanhada por outra queixa. Outro momento em que ela se sentiu negligenciada. Apenas 2 frascos restavam. Meu corpo convulsionou, os músculos se contraindo por desidratação e desequilíbrio eletrolítico. A dor cortou a névoa momentaneamente. Jade observou com interesse clínico. Ela nunca tinha visto esse sintoma em sua pesquisa. O sofrimento real parecia diferente da performance. Ela se ajoelhou ao meu lado novamente, segurando os 2 últimos frascos. Sua oferta mudou. Ela não precisava mais de uma confissão completa. Apenas concordância de que eu ficaria quieta sobre o que ela fez. Deixaria ela contar qualquer história que quisesse. Em troca, eu receberia insulina suficiente para sobreviver. Tentei processar suas palavras, mas os pensamentos se espalhavam como fumaça. Meu cérebro estava faminto por glicose que não podia acessar. As vias neurais falhavam. A realidade se fragmentava em momentos desconexos. O rosto de Jade, os frascos, a faca, o relógio tic-taqueando. Ela agarrou meus ombros, sacudindo-me. Minha cabeça balançava inutilmente. Ela estava me perdendo. E sabia disso. O tempo cuidadoso de seu plano estava desmoronando. Ela subestimou o quão rápido a cetoacidose progredia. O quão violento o colapso do corpo podia ser. Um novo som. Meu celular tocando no andar de cima. O toque que eu atribuía à mamãe. Tocou 4 vezes antes de ir para o correio de voz. O rosto de Jade mostrou medo real agora. Se nossos pais estavam tentando nos alcançar, poderiam voltar para casa mais cedo. Ela tomou uma decisão desesperada. Preparando insulina de um frasco, ela preparou uma dose adequada. Não a pequena quantidade de antes, mas o suficiente para realmente ajudar. Ela me daria essa injeção, me estabilizaria, então forçaria o acordo quando eu estivesse coerente. A agulha entrou no meu braço. Insulina fria entrando em tecido moribundo. Levaria tempo para funcionar, talvez 20 minutos antes de qualquer melhoria. Jade se recostou para esperar, mantendo o último frasco como seguro, mas ela havia calculado mal novamente. A campainha tocou mais uma vez. Desta vez, a voz chamando pela porta era familiar. Senhora Beaufort perguntando se estava tudo bem. Ela viu o motorista de entrega sair rapidamente. Notou que o carro dos nossos pais estava ausente, preocupada por estarmos sozinhas. Jade congelou. A senhora Beaufort era persistente. O tipo de vizinha que fazia biscoitos e verificava todos. Ela não iria embora facilmente. Sua voz ecoava pela porta, mencionando que trouxe torta sobrante do dia de ação de graças. Tentei gritar, mas só consegui um gemido fraco. Jade tapou minha boca com a mão, sua palma suada de pânico. A senhora Beaufort bateu novamente, mais forte desta vez. Ela anunciou que estava ficando preocupada e poderia ligar para nossos pais. Essa ameaça mobilizou Jade. Ela não podia deixar a senhora Beaufort ligar para nossos pais, alertando-os para voltar para casa. Ela se levantou, alisando o cabelo, e caminhou até a porta. Sua voz tremia ligeiramente enquanto explicava que estávamos bem, apenas dormindo até tarde. A senhora Beaufort não estava convencida. Ela pediu para me ver especificamente, mencionando que sabia sobre meu diabetes, e se preocupava quando não me via do lado de fora como de costume. Jade inventou desculpas, mas o tom da senhora Beaufort ficou mais preocupado. A conversa se prolongou. Eu podia ouvir a suspeita crescendo na voz da senhora Beaufort. Jade estava falando rápido demais, explicando demais. A insulina estava começando a funcionar, clareando meus pensamentos marginalmente. Eu precisava fazer barulho, qualquer barulho. Derrubei o copo de água. Ele se estilhaçou no chão de azulejo. O som era inconfundível. A voz da senhora Beaufort se elevou, exigindo saber o que era aquilo. Jade alegou que eu havia derrubado algo na cozinha, que estava tudo bem, mas a senhora Beaufort, que criou 3 filhos, sabia quando algo estava errado. Ela anunciou que chamaria o 911 se Jade não abrisse a porta completamente e a deixasse me ver. A ameaça era real. A senhora Beaufort não blefava. Jade voltou para a cozinha frenética. Seu plano estava desmoronando. Ela não podia deixar a senhora Beaufort chamar por ajuda, mas também não podia deixá-la me ver assim. Ela pegou o último frasco de insulina, segurando-o como uma moeda de troca. Ela sibilou que eu tinha uma chance. Dizer à senhora Beaufort que eu estava bem, apenas me sentindo mal por algo que comi. Fazer ela ir embora. Se eu dissesse qualquer outra coisa, ela destruiria o último frasco e desapareceria antes que a ajuda chegasse. Eu ficaria para explicar tudo enquanto morria. A insulina estava funcionando lentamente. Meus pensamentos estavam menos espalhados, embora meu corpo permanecesse fraco. Eu podia ouvir a senhora Beaufort ameaçando usar a chave reserva que ela tinha para emergências. Nossos pais a haviam dado a ela anos atrás. Jade me puxou para ficar de pé, sustentando a maior parte do meu peso. Nós tropeçamos até a porta da frente juntas. Ela sussurrou ameaças finais no meu ouvido. Uma palavra errada, e o último frasco sumiria. Ela alegaria que eu destruí minha própria insulina em um ataque de raiva. A porta abriu parcialmente. O rosto preocupado da senhora Beaufort apareceu na fresta. Seus olhos imediatamente encontraram os meus, absorvendo minha pele pálida, respiração laboriosa e evidente angústia. Sua expressão endureceu com preocupação. Abri a boca. As palavras que saíram surpreenderam a todos, incluindo a mim. Perguntei à senhora Beaufort se ela ainda tinha aquele chá especial do jardim dela, aquele que ajudava com náusea. Minha voz estava fraca, mas clara o suficiente. Os olhos da senhora
Sra. Beaufort se estreitaram. Ela me conhecia desde os 5 anos. Sabia que eu odiava chá, especialmente suas misturas herbais amargas, mas ela acompanhou, dizendo que iria pegar um pouco imediatamente. Estaria de volta em 5 minutos. Jade começou a fechar a porta, aliviada, mas o pé da Sra. Beaufort bloqueou. Ela olhou diretamente para mim e perguntou se eu havia verificado minha glicemia recentemente. Uma pergunta simples, mas cheia de significado. Ela conhecia os sinais de uma crise diabética. A Sra. Beaufort entrando com uma torta e suas habilidades de detetive é como ver a avó de alguém se transformar em Sherlock Holmes. Ela reconhece aquela voz falsa de "está tudo bem?" a 3 quarteirões de distância. Acenei, mentindo que estava bem, mas minha mão moveu-se para o bolso, onde sempre guardava meu medidor de glicose. O gesto foi sutil, mas deliberado. Bolso vazio, sem medidor. O rosto da Sra. Beaufort mudou. Ela entendeu. Ela anunciou alto que pegaria o chá e ligaria para meus pais para avisar que eu não estava me sentindo bem. Jade protestou, mas a Sra. Beaufort já estava se afastando, movendo-se mais rápido do que seus 70 anos deveriam permitir. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Jade bateu a porta. A raiva substituiu seu cálculo anterior. Tudo estava desmoronando. Ela tinha minutos antes que a Sra. Beaufort chamasse o 911 ou nossos pais. Talvez ambos. O jogo acabou. Ela me arrastou de volta para a cozinha, empurrando-me contra a bancada. O último frasco saiu do bolso dela. Ela o segurou sobre o triturador uma última vez. Se ela fosse cair, levaria-me com ela. Destruição mútua em vez de derrota. Mas a insulina estava funcionando mais agora. Minha mente estava clareando o suficiente para pensar taticamente. Lembrei-a que destruir o último frasco significava que ela teria que explicar minha morte. Nenhuma história cobriria isso. Ela iria para a prisão. Prisão de verdade, não apenas consequências familiares. Ela hesitou. Continuei falando. As palavras vinham mais fáceis agora. Se ela me desse a insulina, eu diria a todos que destruí meu suprimento acidentalmente. Um erro estúpido enquanto estava meio dormindo. Ela poderia confirmar a história. Ser a heroína que me ajudou na crise. Nossos pais perdoariam suas mentiras anteriores à luz de sua ajuda. A oferta pairou entre nós. Jade calculou rapidamente. Ela podia ouvir a voz da senhora. Beaufort do lado de fora, provavelmente já ao telefone. O tempo estava se esgotando. Ou ela se comprometia a me destruir completamente, ou salvava o que pudesse. Sirenes ao longe, fracas, mas ficando mais altas. A Sra. Beaufort não esperou. A ajuda estava vindo. A janela de Jade para decidir estava se fechando a cada segundo. Ela olhou para o frasco, depois para mim, depois para a porta. Ela fez sua escolha. O frasco voou pela sala, espatifando-se contra a parede. Cacos de vidro e insulina preciosa se espalharam pelo chão. A última salvação destruída em um momento de despeito. Jade sorriu friamente. Se ela não pudesse vencer, nenhum de nós venceria. Mas eu sorri de volta porque durante nossa luta, enquanto ela estava distraída pela Sra. Beaufort, eu fiz algo que ela não notou. A seringa que ela usou antes, a que tinha a dose parcial, rolou para baixo da bancada. Eu a peguei enquanto ela me arrastava para a porta. Ainda havia insulina nela. Não muita. Talvez 2 unidades. Mas o suficiente para me manter viva até a ajuda chegar. Eu a escondi na cintura da minha calça, esperando. Agora, enquanto as sirenes ficavam mais altas, tirei-a e injetei a dose restante. O rosto de Jade ficou branco. Ela não havia destruído tudo, afinal. Seu último ato de crueldade falhou. Ela correu para a porta dos fundos, mas era tarde demais. Luzes vermelhas e azuis já piscavam pelas janelas. A Sra. Beaufort deu a eles nosso endereço. Paramédicos invadiram pela porta da frente. A Sra. Beaufort logo atrás com sua chave reserva. Eles me encontraram no chão da cozinha, consciente, mas fraca, cercada por vidro quebrado e suprimentos médicos destruídos. Jade ficou congelada perto da porta dos fundos, dividida entre fugir e enfrentar as consequências. Os minutos seguintes foram um borrão. Paramédicos verificando sinais vitais, iniciando linhas intravenosas, administrando dextrose de emergência, policiais chegando, absorvendo a cena, a Sra. Beaufort explicando o que testemunhou, Jade tentando inventar histórias que desmoronaram sob perguntas básicas. Minha glicemia se estabilizou lentamente. O perigo imediato passou, embora eu precisasse de monitoramento hospitalar. Enquanto me colocavam em uma maca, ouvi Jade dizendo aos policiais que eu destruí minha própria insulina durante uma discussão, mas as evidências contavam uma história diferente. A faca com a qual ela me ameaçou ainda estava na bancada. O vídeo que ela gravou no celular mostrava minha condição deteriorante e suas exigências. A destruição na cozinha, os cacos de vidro com resíduo de insulina, tudo pintava um quadro claro do que havia acontecido. Nossos pais chegaram enquanto a ambulância se preparava para partir. O rosto da mamãe passou de confusão para horror enquanto os policiais explicavam o que encontraram. Papai ficou em silêncio, processando o quão mal eles haviam interpretado a situação. Eles haviam permitido o ciúme de Jade até que quase me matasse. A sala do hospital cheirava a desinfetante e café velho. Eu observava o gotejamento intravenoso constante no meu braço, cada gota carregando a insulina que meu corpo desesperadamente precisava. Os paramédicos me estabilizaram na ambulância, mas os médicos queriam me monitorar por pelo menos 24 horas. Minhas leituras de glicemia mostravam as oscilações violentas das últimas horas, evidência do quão perto eu cheguei de um coma diabético. Mamãe sentou na cadeira ao lado da minha cama, seu rosto inchado de tanto chorar. Ela estava se desculpando sem parar desde que chegou ao hospital, mas eu estava exausta demais para responder. Papai caminhava perto da janela, parando ocasionalmente para olhar o estacionamento abaixo.
queixo. Nenhum dos dois mencionou o nome de Jade desde que a polícia a levou. Uma enfermeira veio verificar meus sinais vitais. Ela ajustou o gotejamento de insulina com base na minha última leitura de glicose. Depois nos deixou em silêncio novamente. O bip constante dos monitores preenchia o vazio onde a conversa deveria estar. Minha garganta ainda parecia crua por causa dos vômitos, e cada músculo doía pela desidratação severa. A senhora Belfort apareceu na porta, segurando uma pequena planta em vaso. Ela havia trocado o roupão matinal por roupas adequadas, mas seu rosto ainda mostrava a tensão dos eventos da manhã. Mamãe se levantou para abraçá-la, novas lágrimas começando. Elas falaram em tons abafados perto da porta enquanto eu fingia dormir. O detetive chegou 1 hora depois. Ele era mais jovem do que eu esperava, com olhos gentis e maneiras suaves. Ele puxou uma cadeira e perguntou se eu me sentia bem o suficiente para dar um depoimento. Mamãe começou a protestar, mas acenei. A história precisava ser contada enquanto os detalhes estavam frescos. Eu o guiei por tudo, desde descobrir minha bomba de insulina vazia até o último ato destrutivo de Jade. Ele tomou notas cuidadosamente, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. Quando mencionei o vídeo que Jade gravou no celular, ele fez uma anotação especial. Essa evidência seria crucial. O detetive explicou o que aconteceria em seguida. Jade estava sendo detida sob acusações de perigo imprudente e destruição de propriedade. O valor da insulina destruída por si só tornava isso um crime. Combinado com a retenção deliberada de medicamentos vitais, ela enfrentava sérias consequências. Ele perguntou se eu queria prestar queixa. Olhei para meus pais, vi seus rostos devastados e acenei novamente. Após ele sair, o silêncio voltou mais pesado que antes. Papai finalmente parou de andar e sentou na outra cadeira. Ele segurou minha mão, apertando-a gentilmente. Seus dedos calejados tremiam ligeiramente. Mamãe moveu-se para sentar na beira da cama, cuidadosa para não perturbar a linha intravenosa. Eles me contaram sobre encontrar o diário de Jade meses atrás, mas descartando-o como dramalhão adolescente, sobre os sinais de alerta que ignoraram, escolhendo acreditar nas performances dela em vez de enfrentar a verdade feia, sobre como falharam com ambas as filhas de maneiras diferentes. Suas palavras saíam embaralhadas, interrompidas por lágrimas e longas pausas. Uma assistente social veio em seguida. Ela era mais velha, com cabelo grisalho preso em um coque prático. Ela perguntou sobre minha situação em casa, se eu me sentia segura ao voltar para lá. A pergunta parecia absurda depois de tudo, mas eu entendia o protocolo. Ela deixou panfletos sobre aconselhamento familiar e grupos de apoio para famílias lidando com abuso médico. A endocrinologista chegou para as rondas noturnas. A doutora Rollins era minha médica desde o diagnóstico, e seu rosto familiar trouxe um conforto inesperado. Ela revisou meu prontuário, ajustando meu regime de insulina para considerar o trauma que meu corpo havia sofrido. Ela mencionou que o estresse poderia afetar meu controle de glicemia por semanas, exigindo monitoramento mais próximo. A noite caiu do lado de fora da janela. A cafeteria do hospital havia fechado há muito tempo, mas papai encontrou máquinas de venda automática em algum lugar. Ele voltou com um braço cheio de lanches, desesperado para fazer algo útil. Consegui comer alguns biscoitos. Meu estômago ainda estava instável pelo sofrimento do dia. O telefone da mamãe tocava constantemente. Familiares ouviram que algo estava errado. Ela saía para o corredor para atender chamadas. Sua voz abafada através da porta. Peguei fragmentos sobre Jade, sobre acusações, sobre não saber o que aconteceria em seguida. Cada conversa parecia drenar mais energia dela. A enfermeira noturna era diferente, mais velha e mais profissional. Ela verificava minha glicemia a cada 2 horas, picando meus dedos com eficiência praticada. Os números estavam se estabilizando lentamente, meu corpo gradualmente retornando aos seus padrões normais. Ela trouxe cobertores extras sem ser solicitada, reconhecendo o frio profundo que vinha após uma cetoacidose grave. Eu cochilava entre as verificações de glicemia. Toda vez que fechava os olhos, via Jade segurando aqueles frascos sobre o triturador. O som de trituração ecoava nos meus sonhos. Eu acordava ofegante, convencida de que minha bomba de insulina estava apitando vazia novamente. Mamãe apertava minha mão, lembrando-me onde eu estava. Amanhã trouxe novos médicos, novas discussões sobre planejamento de alta. O psiquiatra era necessário após o que classificaram como um evento traumático. Ela fez perguntas cuidadosas sobre meu estado mental, rastreando o estresse pós-traumático. Respondi honestamente sobre os pesadelos, a ansiedade sobre meu suprimento de insulina, o medo que ainda não havia desaparecido completamente. A fisioterapia veio em seguida. A desidratação severa me deixou mais fraca do que o esperado. O terapeuta me ajudou a caminhar pelos corredores do hospital, reconstruindo a força gradualmente. Minhas pernas tremiam a cada passo, os músculos protestando após o sofrimento. Ela me assegurou que isso era normal, que a recuperação levaria tempo. A farmácia entregou meu novo suprimento de insulina diretamente no quarto. O farmacêutico revisou cada frasco comigo, verificando a prescrição e as datas de validade. Mamãe observava ansiosamente enquanto eu checava cada um, sua mão pairando perto da bolsa como se pudesse protegê-la por proximidade. Papai perguntou sobre conseguir uma caixa com tranca para armazenamento em casa. Realmente me faz pensar o que Jade está dizendo a si mesma agora naquela cela de detenção, enquanto sua família recolhe os pedaços de sua bagunça. O jeito que ela simplesmente correu quando as sirenes vieram diz tudo sobre o quanto de planejamento realmente foi colocado nesse esquema todo. O planejamento de alta começou após o almoço. A gerente de caso discutiu consultas de acompanhamento, protocolos de emergência e planejamento de segurança. Ela mencionou que Jade não seria permitida perto de mim uma vez liberada sob fiança, que uma ordem de restrição já estava em andamento. As palavras pareciam surreais, como se estivéssemos discutindo uma estranha em vez da minha irmã. A senhora Beaufort voltou naquela tarde com sopa caseira. Ela passou a manhã cozinhando, disse ela, precisando de algo para fazer com as mãos. Ela sentou com mamãe enquanto eu tomava o caldo, as duas mulheres encontrando conforto no silêncio compartilhado. Antes de sair, ela pressionou uma chave reserva na mão da mamãe, insistiu
permitindo que a mantivéssemos para emergências. O coordenador de seguros chegou com papelada. A insulina destruída seria coberta pela cláusula de reposição de emergência da nossa apólice. Ela nos guiou pelos formulários, explicando a cobertura para a internação e cuidados de acompanhamento. Papai perguntou sobre cobertura para aconselhamento, sua voz cuidadosamente neutra. Minha bomba de insulina regular precisava ser substituída após o trauma. A educadora em diabetes trouxe uma nova, revisando o processo de configuração metodicamente. Minhas mãos tremiam enquanto preparava o tubo, a memória muscular em guerra com o trauma recente. Ela foi paciente, deixando-me trabalhar em cada etapa no meu próprio ritmo. A noite trouxe mais visitantes. Minha tia chegou de 2 estados de distância, tendo dirigido o dia todo após a ligação da mamãe. Ela me abraçou cuidadosamente, atenta à linha intravenosa, depois se virou para meus pais com menos gentileza. Ouvi sussurros acalorados no corredor, acusações sobre permitir o comportamento de Jade, sobre ignorar sinais de alerta. O turno noturno chegou novamente. Enfermeiras diferentes desta vez, mas a mesma rotina de verificações de glicemia e sinais vitais. Dormi melhor. A exaustão finalmente superando a ansiedade. Os pesadelos ainda estavam lá, mas menos vívidos. Minha mente começando a processar o trauma em pedaços gerenciáveis. Na segunda manhã, vieram os papéis de alta. A doutora Rawlings fez um exame final, declarando-me estável o suficiente para cuidados em casa. Ela ajustou minhas proporções de insulina novamente, considerando os hormônios de estresse ainda inundando meu sistema. Ela agendou consultas de acompanhamento para a semana, querendo monitorar minha recuperação de perto. A enfermeira de alta passou por uma longa lista de verificação, medicamentos verificados, consultas de acompanhamento confirmadas, números de contato de emergência atualizados. Ela me fez demonstrar como preparar insulina e verificar minha glicemia. Protocolo padrão, mas agora carregado de novo significado. Mamãe observava cada movimento como se estivesse memorizando os procedimentos ela mesma. Papai trouxe roupas limpas de casa. Vestir-me parecia estranho após 2 dias em uma camisola hospitalar. Minhas calças jeans estavam largas. A desidratação havia tirado peso de água. O simples ato de amarrar os sapatos me deixou sem fôlego. Meu corpo ainda se recuperando do sofrimento. O passeio de cadeira de rodas até a saída era obrigatório. Política do hospital, independentemente do meu protesto. Papai trouxe o carro enquanto mamãe reunia os pertences acumulados. Flores de parentes, cartões de melhoras de vizinhos que souberam da notícia, os panfletos intocados sobre aconselhamento familiar. A viagem para casa foi silenciosa, exceto pelo rádio tocando suavemente. Sentei no banco traseiro, observando as ruas familiares passarem. Tudo parecia igual, mas parecia diferente, como voltar para um país estrangeiro. Mamãe continuava se virando para me verificar, o cinto de segurança se esticando a cada movimento. Nossa casa parecia exatamente como a deixamos 3 dias atrás. Os folhetos de venda da Black Friday ainda estavam na mesa da cozinha. A caneca de café de Jade estava na pia, sem lavar. A normalidade parecia obscena depois de tudo o que aconteceu. Papai imediatamente começou a reunir os pertences de Jade das áreas comuns, colocando-os em caixas. Fiquei na porta da cozinha, incapaz de entrar. O vidro quebrado havia sido limpo. O resíduo de insulina foi esfregado, mas eu ainda podia ver tudo. A bancada onde me apoiei, a pia onde vomitei, o lugar onde desabei. Mamãe me guiou gentilmente para a sala de estar em vez disso. A caixa com tranca chegou por entrega naquela tarde. Papai a instalou no armário do meu quarto imediatamente, adicionando uma fechadura de combinação para segurança extra. Carregamos meu suprimento de insulina dentro, contando cada frasco 2 vezes. Ele me deu a combinação, fez-me praticar abri-la várias vezes. Mamãe anotou a combinação e escondeu o papel em sua caixa de joias. Meu quarto parecia um santuário e uma prisão ao mesmo tempo. Tudo estava exatamente como eu deixei, mas a presença de Jade permanecia. Encontrei um dos meus medidores de glicose antigos na gaveta da minha escrivaninha, um que ela deve ter perdido durante sua busca. A descoberta me fez tremer incontrolavelmente, até que mamãe me segurou firme. O jantar foi comida para a viagem. Ninguém se sentia disposto a cozinhar. Comemos na sala de estar, abandonando a mesa de jantar onde tantos dramas familiares haviam se desenrolado. A comida tinha gosto de papelão, mas a forcei para baixo, sabendo que minha glicemia precisava da estabilidade. Informações nutricionais, calculando carboidratos com nova intensidade. A campainha tocou após o anoitecer. Todos nós congelamos. O som desencadeando nova ansiedade. Era apenas outro vizinho trazendo uma caçarola e expressando preocupação. Mamãe aceitou graciosamente enquanto papai e eu permanecíamos escondidos na sala de estar. A normalidade da bondade suburbana parecia chocante contra a nossa nova realidade. A hora de dormir trouxe novos desafios. Verifiquei meu suprimento de insulina 3 vezes antes de tentar dormir. Mamãe se ofereceu para ficar no meu quarto, mas recusei. Eu precisava enfrentar isso sozinha para começar a reconstruir minha sensação de segurança. Ela comprometeu-se deixando ambas as nossas portas abertas, prometendo ouvir qualquer angústia. O sono veio em fragmentos. Acordava a cada poucas horas para verificar minha glicemia. A rotina agora tingida de paranoia. Cada leitura era normal, mas eu verificava 2 vezes mesmo assim. A bomba de insulina zumbia suavemente na minha mesa de cabeceira, seu som familiar ao mesmo tempo reconfortante e desencadeador. A manhã chegou com mamãe já na cozinha, preparando o café da manhã. Ela pesquisou receitas de baixo índice glicêmico durante a noite, determinada a ajudar a gerenciar melhor meu diabetes. Papai sentou à mesa com um caderno, anotando perguntas para o advogado que ele havia contatado. A pretensão de um café da manhã familiar normal parecia forçada, mas necessária. A farmácia ligou para confirmar que minhas recargas de prescrição estavam prontas. Mamãe insistiu em pegá-las imediatamente, apesar de termos acabado de receber o suprimento do hospital. Ela voltou com sacolas de suprimentos, insulina suficiente para durar meses. Adicionamos tudo à caixa com tranca. O estoque crescente era um conforto tangível. O consultório da Dra. Rawlings ligou para confirmar minha consulta de acompanhamento. A recepcionista mencionou que adicionaram tempo extra
semestral o horário, entendendo que essa visita envolveria mais do que o gerenciamento rotineiro de diabetes. Mamãe marcou em 3 calendários diferentes, sua ansiedade se manifestando em excesso de preparação. Passei a tarde testando minha glicemia obsessivamente. Cada leve sintoma desencadeava pânico. Estava com sede porque minha glicemia estava alta ou apenas desidratada? Minhas mãos tremiam por hipoglicemia ou trauma residual? Mamãe finalmente escondeu minhas tiras de teste extras, limitando-me ao cronograma de verificação prescrito. O detetive ligou com atualizações. Jade havia conseguido fiança, mas estava ficando com uma amiga do outro lado da cidade. A ordem de restrição estava oficialmente em vigor. Ele mencionou que o promotor estava levando o caso a sério, dado o caráter de risco de vida de suas ações. Datas de tribunal seriam agendadas em breve. O jantar foi outro caso silencioso. Desenvolvemos uma nova rotina, comendo na sala de estar para evitar as memórias da cozinha. Papai começou a pesquisar sistemas de segurança doméstica, mostrando-nos opções em seu tablet. Sensores de movimento, câmeras, sistemas de alarme, qualquer coisa para restaurar nossa sensação de segurança. O conselheiro ligou para agendar nossa primeira sessão familiar. Mamãe havia contatado vários antes de encontrar um que se especializasse em trauma médico e disfunção familiar. A primeira consulta foi marcada para a próxima semana, dando-nos tempo para processar a crise imediata antes de mergulhar em questões mais profundas. A noite caiu com suas ansiedades familiares. Verifiquei meu suprimento de insulina mais 2 vezes, apesar de saber que nada havia mudado. Mamãe começou um registro documentando a localização e a data de validade de cada frasco. Papai instalou um monitor de bebê no meu quarto, insistindo que era apenas temporário, até que as coisas parecessem normais novamente. A segunda noite em casa foi marginalmente melhor. Só acordei 2 vezes para verificar a glicemia. Só confirmei meu suprimento de insulina uma vez. Mamãe apareceu na minha porta durante uma verificação, confirmando silenciosamente que ainda mantinha sua vigília. Nos acenamos no escuro, um reconhecimento silencioso da nossa nova realidade. Amanhã trouxe o início da rotina. Café da manhã, verificação de glicemia, dose de insulina, registrando tudo no caderno de registros. Mamãe observava, mas não pairava tanto. Papai saiu para o trabalho relutantemente, ligando 2 vezes antes do almoço para verificar. A casa parecia mais vazia sem sua presença ansiosa. Me aventurei na cozinha pela primeira vez desde que voltei para casa. O espaço familiar parecia estranho, cada superfície carregando memórias invisíveis. Mamãe me encontrou parada, congelada perto da pia, incapaz de avançar ou recuar. Ela me guiou gentilmente para fazer chá, recuperando o espaço uma pequena ação de cada vez. O correio trouxe contas médicas e papelada de seguro. Mamãe as organizou metodicamente, criando arquivos para tudo relacionado ao incidente. Ela já havia começado o processo de apelação pela insulina destruída, determinada a ter as ações de Jade documentadas em todos os sistemas possíveis. A senhora Beaufort passou com mais comida e um ouvido atento. Ela compartilhou histórias de suas próprias lutas familiares, normalizando nossa dor sem minimizá-la. Antes de sair, ela nos fez prometer usar aquela chave reserva se precisássemos de algo, dia ou noite. Sua proteção feroz trouxe lágrimas aos olhos da mamãe novamente. A tarde foi dedicada a reorganizar meus suprimentos de diabetes. Criamos vários kits de emergência estrategicamente colocados pela casa. Cada um continha tabletes de glicose, um medidor reserva e tiras de teste de cetonas. Papai etiquetou cada um com fita vermelha brilhante, tornando-os impossíveis de não serem vistos. Papai se transformando em um especialista em sistemas de segurança, enquanto mamãe se torna uma campeã de preparação de refeições, mostra como o trauma faz todos de repente adotarem novos hobbies que ninguém pediu. A consulta de acompanhamento com a Dra. Hollins confirmou que minha recuperação física estava progredindo bem. Meus padrões de glicemia estavam se estabilizando, embora ainda mostrassem picos relacionados ao estresse. Ela ajustou minhas proporções de insulina novamente e recomendou o monitoramento contínuo de glicose para maior tranquilidade. A tecnologia alertaria sobre tendências perigosas antes que se tornassem críticas. No caminho para casa, mamãe finalmente desmoronou completamente. Ela encostou o carro, soluçando por não me proteger, por permitir o comportamento de Jade, pelas milhares de pequenos sinais que ela ignorou. Segurei sua mão enquanto ela chorava, ambas aprendendo que a cura viria em ondas. Papai tinha o jantar esperando, tendo saído do trabalho cedo para cozinhar. Ele fez minha comida favorita da infância, tentando criar novas memórias positivas na nossa cozinha. Comemos juntos na mesa de jantar pela primeira vez desde o incidente, recuperando outro pedaço da nossa casa. A noite trouxe exaustão, mas também uma paz estranha. Sobrevivemos ao outro dia. Minha glicemia permaneceu estável. A insulina permaneceu segura na caixa com tranca. Essas pequenas vitórias pareciam monumentais. Mamãe sugeriu assistirmos a um filme juntos, algo leve e distrativo. A hora de dormir veio com menos ansiedade. Verifiquei meus suprimentos apenas uma vez. Registrei minha glicemia normalmente. Mamãe beijou minha testa para dar boa noite, um gesto que ela não fazia desde que eu era pequena. Papai verificou 2 vezes o novo sistema de alarme antes de se retirar. Estávamos aprendendo a nos sentir seguros novamente. A noite passou pacificamente. Acordei apenas uma vez, mais por hábito do que necessidade. Minha glicemia estava perfeita. Minha bomba de insulina zumbia constantemente. Deitei-me na escuridão, ouvindo os sons familiares de casa, e senti algo dentro de mim começar a se desfazer. Amanhã amanheceu com possibilidade. O trauma sempre estaria lá, tecido na trama da nossa família, mas estávamos aprendendo a viver com ele, a construir novas rotinas ao redor das cicatrizes. Mamãe fez o café da manhã sem pairar. Papai saiu para o trabalho com apenas uma ligação de verificação planejada. Sentei-me à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde tudo começou, e tomei minha insulina matinal sem medo. O simples ato parecia recuperar o poder. Mamãe sorriu para mim do outro lado da mesa, a esperança começando a voltar aos seus olhos. A vida continuaria, diferente de antes, marcada por nova vigilância e sabedoria arduamente conquistada, mas continuando mesmo assim. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no
no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.